A ilusão da ascensão sem morte se enraiza num dos mais perigosos arquétipos do nosso tempo, o salvador narcísico, aquele que acredita estar aqui para salvar os outros, sem ter sequer mergulhado nas próprias trevas. Esse arquétipo é sustentado por egrégoras da falsa luz, entidades astrais de quinta dimensão que simulam orientação superior, mas se alimentam do desejo do ego por protagonismo espiritual, em livros esquecidos como Clavis Magicae, Postumana, atribuídos a um iniciado da linhagem de Apolônio de Tiana. Há descrições dessas entidades como espelhos de éter fragmentado, ou seja, isso ocorre quando o praticante alcança o pico da circulação da luz interna e, ao invés de mantê-la na cabeça, a devolve voluntariamente ao coração, um gesto de rendição total, contrariando o impulso ascendente. Só ali, nesse gesto de renúncia da própria iluminação, a verdadeira iluminação acontece. Chama-se esse fenômeno de descida da pérola de dragão, citado no Taijin Huazhongji, manuscrito perdido da alquimia chinesa, apenas preservado em partes por mestres reclusos, formas de vida astrais que imitam os mestres, mas não possuem conexão com o logo solar central. Ela não pede permissão. Ela responde ao chamado mais profundo da alma. E uma vez que ela tenha mordido, nada será como antes. A morte terá acontecido, a ascensão será silenciosa, e o verdadeiro ser, liberto de todas as ilusões, caminhará como um cometa oculto na noite escura da humanidade. A serpente que morde o coração é chamada ali de vipera-cor, e sua ação é relacionada à dissolução do enxofre impuro da alma. O enxofre, símbolo do ego inflamado, precisa ser queimado em seu próprio fogo, até restar o ouro alquímico, o eu superior cristalizado. Mas para que isso ocorra, o coração precisa ser mordido, precisa queimar com a dor de ver-se desmontado. A pedra filosofal não nasce da luz, mas das cinzas do que foi totalmente reduzido. Elas oferecem atalhos, promessas de ascensão rápida, ativações energéticas, iniciações instantâneas, mas no fundo, tudo é inflamação astral. Ela é convocada apenas quando o ser já acumulou uma carga energética densa e precisa ser purificado pela força ígnea mais pura. Isso não acontece com curiosos. Primeiro, porque poucos estão prontos. Segundo, porque o sistema não se sustenta com seres verdadeiramente libertos. A serpente quebra os grilhões, dissolve a hypnosocial, rasga a matriz energética dos arquétipos de submissão. Um coração mordido por ela já não responde ao medo, já não serve a nenhuma ideologia, já não pode ser controlado. Ele pulsa em outro ritmo, em outro tempo. É por isso que tantos místicos verdadeiros desaparecem da vida pública. Eles não cabem mais no mundo, tornam-se faróis ocultos, pontos de luz silenciosa que iluminam sem brilhar, que transformam sem tocar. Não acontece com os que apenas leem sobre o caminho. A serpente só aparece quando o pacto da alma com a verdade é inquebrantável, quando já não se busca cura, poder, realização, quando tudo já foi deixado e só resta o anseio sagrado pela comunhão com o inefável. Aí ela vem, silenciosa e invisível aos olhos externos, mas tão real quanto a própria respiração. E quando morde, o mundo desaparece. E a serpente verdadeira não habita esses domínios. Ela se esconde nos interstícios do tempo, no que está entre um pensamento e outro, naquele instante em que o praticante, após anos de técnica, meditação e estudo, finalmente cai em desespero.
Trata-se do processo onde todo desejo, todo saber, toda intenção, até mesmo a de servir, é deixada no altar do silêncio. Só então, segundo os manuscritos de Qumran, o espírito vivo, menos chamado também de Ruach HaKodesh, pode habitar plenamente o iniciado. Antes disso, o coração ainda está ocupado com ídolos. A serpente, ao morder, é quem destrói esses ídolos. O que sobra, após sua passagem, é um campo vazio, silencioso e disponível para que o Espírito verdadeiro desça e tome morada. O momento em que ele percebe que nada do que construiu serve mais, que sua identidade espiritual é um teatro e que seu esforço era só mais uma forma de controle. É nesse colapso interno que a serpente mostra sua verdadeira face, não a de uma inimiga, mas de uma aliada feroz. Ela mostra que a ascensão só é possível quando não há mais ninguém tentando ascender. Entre os essênios e os primeiros cristãos gnósticos, havia um nome para esse estágio, Kenosis Kerk, que significa esvaziamento do coração. Nas práticas taoístas de alta magia interna, o símbolo da serpente que sobe pela coluna é conhecido, mas menos falado. É o momento em que ela desce do topo para o coração e o destrói. Os textos alquímicos europeus, especialmente os ligados à linhagem de Basil Valentine, também codificam esse processo. Poucos textos explicam que a serpente não aparece para todos. Os registros sobre esse processo foram deliberadamente ocultados pelas ordens místicas. A mordida da serpente é o juízo final, não o apocalipse externo, mas o julgamento interno, entre o que é eterno e o que é perecível. A ascensão real é silenciosa, não brilha nas redes sociais, não se mostra em workshops, não precisa de aprovação. Ela se manifesta no olhar sereno de quem atravessou o abismo e não voltou mesmo. Ela está em todos os caminhos, em todas as tradições, com nomes diferentes e formas distintas. Está no mito de Eva e na serpente de bronze de Moisés, na Kundalini dos yogis, na serpente emplumada dos maias, no dragão dos alquimistas, um deserto artificial com miragens de luz. A ascensão real é crua, exige coragem, entrega, silêncio e solidão. Não porque quisessem esconder, mas porque sabiam que poucos estariam dispostos a morrer. Hoje, as chaves estão abertas, os portais estão visíveis, a serpente está presente e ela sussurra: estás pronto para morrer? Se sim, então venha. Morda o próprio coração. E nasça, ela é um caminho sem volta, mas também sem promessas. Não há garantias, apenas a certeza de que, do outro lado da morte, algo desperta que jamais poderá ser destruído. Algo que sempre esteve ali, mas precisava que tudo mais morresse para enfim nascer. Todos esses símbolos apontam para o mesmo princípio. Só se eleva quem se entrega. Só se desperta quem morre. Só se torna luz quem aceita atravessar sua mais profunda escuridão, de quem não tem mais medo de morrer, porque já morreu. Olhe em seus olhos e permita que ela faça seu trabalho. Mesmo que doa, mesmo que sangre, mesmo que tudo desmorone, pois essa dor é sagrada. Essa morte é iniciação, essa queda é voo. A serpente não está contra você, ela é você. É a parte mais antiga, mais sábia, mais verdadeira de você, tentando libertar-se da prisão das máscaras. Ela não quer destruir o coração. Ela quer libertá-lo. Quer que ele pulse com o som original. Quer que ele deixe de ser um coração de pedra para tornar-se o cálice do espírito. E isso só acontece após a morte. De quem não se apega mais a ser alguém,
porque descobriu que o verdadeiro ser é o nada pleno, o vazio luminoso, o silêncio que sustenta todas as formas. Esse ser não precisa ser proclamado. Ele simplesmente emana e sua presença transforma, não por esforço, mas por verdade. A serpente que morde o coração guarda os portais da antiga sabedoria. Por isso, quando ela aparecer, não fuja, não negue. Não a chame de inimiga. A ilusão da ascensão sem morte é doce, sedutora, confortável, mas é uma armadilha, um desvio. Essa é a verdade que os antigos guardavam às 7 chaves. A serpente que morde o coração é um símbolo que atravessa eras e culturas, carregando em seu ventre não apenas veneno, mas também a semente da transformação. No silêncio das iniciações antigas, os sacerdotes sabiam que a ascensão verdadeira não se dava sem que antes a morte ocorresse. Constroem castelos de luz que desmoronam com o sopro do primeiro vento real da alma. Vivemos em tempos onde a informação é abundante, mas a sabedoria é escassa. O que era missão de alma se revela desejo de reconhecimento. O que era busca pela verdade se revela fuga do vazio. E o buscador se vê no frágil, quebrado, diante de sua própria mentira. Nesse momento, muitos fogem, recolhem os pedaços do ego e os colam de volta, com mais força, mais discurso, mais justificativas espirituais. Mas alguns permanecem, alguns aceitam morrer, e é aí que a verdadeira alquimia começa. Não há ascensão sem cruz, não há despertar sem escuridão, não há luz verdadeira sem antes encarar a própria sombra, até o fim, onde muitos leem sobre iluminação, Kundalini, chakras, mestres ascensos e técnicas avançadas de meditação sem jamais terem experimentado o deserto da alma. Na sua presença, o buscador precisa fazer uma escolha radical, resistir ou se render. Não para matar o ser, mas para matar o falso ser. O que ela destrói não é a vida, mas a mentira. Sua mordida ativa a dor mais profunda, pois rompe com tudo aquilo que o ego considerava essencial. Amigos, familiares, crenças, planos, tudo pode ser levado. E se o buscador resiste, a dor aumenta. Mas se ele permite, um novo som começa a vibrar no centro do seu peito. Um som que não é desta terra, um som que cura sem curar, que revela sem dizer, que chama sem prometer, mas render-se não é desistir. É aceitar ser quebrado para ser reconstruído. É entregar o controle, a narrativa, a identidade. É permitir que o fogo queima tudo, sem garantias de que algo restará. É morrer antes de morrer, como ensinavam os sufis. É descer ao inferno interior e descobrir que o céu nunca esteve acima, mas dentro, esperando a queda total da ilusão. Sem terem enfrentado as próprias sombras, sem terem atravessado as noites escuras em que o chão some. O espírito se cala e o universo inteiro parece zombar da jornada. Esse deserto, esse lugar sem garantias e sem luz, é o útero da verdadeira metamorfose. É ali que a velha pele é arrancada, que as máscaras se desfazem, que as certezas são esmagadas. É ali que o coração começa a ser mordido. É fácil adornar-se com palavras bonitas, rituais superficiais e gestos simbólicos que imitam o sagrado. É fácil vestir mantos de guru, pregar o amor e a unidade enquanto o coração pulsa em dissonância, intoxicado de vaidades não percebidas. Mas a serpente conhece o coração de cada um. Ela não se engana com aparências, não se curva diante de títulos,
não se move pelas declarações. Ela ronda silenciosa, esperando o momento em que o buscador olhe para dentro de si com verdade e aceite ser dilacerado por tudo o que ainda não foi purificado. Não uma morte do corpo físico, mas a morte do eu ilusório, do ego inchado pelas promessas de poder, da identidade construída sobre pilares de orgulho, controle e medo. Esta serpente, que tantas vezes foi interpretada como um símbolo do mal, é na verdade a guardiã do portal. Ela é o último obstáculo, o limiar entre o homem terreno e o ser desperto. E sua mordida no coração não é um castigo, mas um chamado brutal à rendição. Aqueles que buscam a ascensão espiritual, sem atravessar o vale da morte interior, caminham sobre um chão de vidro. A ilusão da ascensão sem morte é um dos maiores perigos do caminho espiritual moderno. A mordida não é suave, ela rasga, ela arde, ela destrói. O que era amor próprio se revela vaidade. A serpente, na tradição dos mistérios, é ambivalente. Ela é veneno e remédio, prisão e libertação, destruição e renascimento. O coração é o templo sagrado, não o coração emocional, mas o centro oculto, onde habita a centelha divina. É nesse coração que a serpente morde. A serpente que morde o coração é mais do que um símbolo. Ela é uma entidade arquetípica presente no campo etérico da Terra, uma guardiã da iniciação suprema, daquelas que não podem ser realizadas por rituais externos ou por títulos auto-atribuídos. Ela é mencionada veladamente em obras como Corpus Hermeticum, nos manuscritos enochianos de John Dee e Edward O'Kelly, e referenciada em codificações simbólicas nos livros de Jacó, Boehme e nas visões internas dos místicos da Ordem Rosacruz Áurea, na tradição do caminho da mão esquerda, dentro das escolas orientais. Em níveis mais profundos de iniciação, referia-se ao ato de dialogar com a serpente que morde o coração. O iniciado deitava sobre a areia carregada de cinzas lunares, e em completo jejum e silêncio, entrava em estados alterados, onde confrontava os nomes ocultos de si mesmo. Esses nomes são como portas para os registros que mantêm o ego coeso. Um a um, eram quebrados. E no momento final, quando o último nome era dissolvido, a serpente aparecia e mordia o centro cardíaco astral. Muitos enlouqueciam, poucos atravessavam, e os que voltavam não eram mais deste mundo. Ela representa o Satguru interno, menos aquele que destrói tudo o que é falso com um golpe de compaixão cruel, obrigando o discípulo a enfrentar o abismo de si. O coração, neste contexto, não é o órgão emocional que reage a afetos ou memórias. Trata-se do núcleo oculto do ser, conhecido entre os essênios como a chama interior do Santo dos Santos. O ponto onde o Logos divino repousa dentro do templo humano. Os egípcios chamavam esse centro de inspirado por, e nos rituais funerários do Livro dos Mortos, o coração era pesado diante da pena de Maat. O que pouca gente sabe é que essa pesagem é uma metáfora esotérica sobre a serpente interna. Se o coração ainda pulsa apegado às memórias do ego, ele é devorado por Amit menos a deusa, com corpo de leão, cabeça de crocodilo e traseiro de hipopótamo, símbolo da ruptura da alma com o caminho da imortalidade. A serpente inicia sua mordida quando o coração está carregado demais com densidades emocionais, karmas não resolvidos, traumas encapsulados no duplo etérico e identidades falsas criadas pela mente racional. Quando ela morde, ela não faz apenas um corte energético. Ela penetra a camada mais sutil do campo causal,
rompendo as linhas do tempo onde os pactos de ilusão foram costurados. E isso dói, porque cada identidade dissolvida representa um pedaço do mundo interno sendo tragado pelo nada primordial. A dor sentida não é psicológica, é arquetípica. É a dor de estar sendo reescrito, de ser desmontado por forças superiores que respondem diretamente ao chamado da alma suprema. Nos rituais antigos dos magos caldeus, existia uma prática chamada Kihat, ao acrabe menos, que significa a escuta do escorpião, mas que